Olha, hoje vamos falar de um assunto tão importante, não que seja mais importante que outros, apesar que é importante a medida do sofrimento que pode causar para muitas pessoas. Quando a gente fala em autodesenvolvimento, a gente fala de uma oportunidade da gente se desenvolver naquilo que nos incomoda, o que limita a gente na vida. Eu acho que todo mundo tem um cantinho ou outro que a gente tem uma dificuldade maior. E para a gente entender que parte da gente que a gente precisa trabalhar e de que forma que isso pode ser feito, hoje a gente recebe Dr. Adilon Harley Machado, que é médico psiquiatra. Muito bem-vindo, viu? Uma honra tê-lo aqui. Kátia, obrigado a todo mundo. Vamos lá falar sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. O que é tudo muito importante para a gente conseguir ter segurança até. Sim, né? Segurança de ser quem somos. É isso mesmo. Muito ser aquilo que as pessoas esperam que a gente seja, né? E também a gente está com a Renata Fornari, que é especialista em autodesenvolvimento. Bem-vinda, viu, Renata? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Olha, quando a gente fala em autodesenvolvimento, a gente começa a pensar, eu acho que em pequenas coisas, né, que fazem a gente meio que atinar. É tipo, aquilo me incomoda, por exemplo, eu gosto de conversar e sempre gostei de falar, de trocar informações, de saber o que você pensa, mesmo que você discorde de mim, eu acho ainda melhor, porque a gente entra num ponto interessante de aprendizado, mas para muita gente isso é um grande problema, que faz as pessoas travarem. A gente fez até um resumo desse autodesenvolvimento, como ele é importante, e aí queria ver o que você acha em relação a isso. Manda pra gente, veja aí. O conceito de autodesenvolvimento tem ganhado cada vez mais espaço em debates sobre bem-estar e sucesso profissional. Estudos indicam que a forma como uma pessoa enxerga a si mesma e suas habilidades pode influenciar diretamente seus resultados e a maneira como enfrenta desafios. Segundo especialistas, um dos principais obstáculos para o crescimento pessoal são as crenças limitantes. Ideias internalizadas ao longo da vida que podem restringir o potencial de ação. Expressões como "eu não sou capaz" ou "isso não é para mim" criam barreiras psicológicas que dificultam a busca por novas oportunidades. Outro fator apontado por psicólogos é o impacto das emoções reprimidas na saúde física e mental. Pesquisas mostram que sentimentos como culpa, medo e frustração, quando não trabalhados, podem desencadear sintomas de estresse e até problemas como insônia e fadiga. Para especialistas, práticas diárias como o autoconhecimento e a mudança de perspectiva sobre desafios são fundamentais para a construção de uma mentalidade mais positiva e resiliente. Além disso, hábitos como organização, planejamento de metas e equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem contribuir para um desenvolvimento mais estruturado. O autodesenvolvimento não se trata apenas de crescimento profissional, mas também de melhorar a qualidade de vida e as relações interpessoais. A recomendação é que pequenas mudanças de comportamento podem gerar grandes impactos a longo prazo, promovendo uma vida mais equilibrada e produtiva. Mas sabe que, ouvindo até um pouco de todos esses pontos importantes para a gente buscar autoconhecimento e ao mesmo tempo, né, se aceitar do jeito que a gente é, ver o que a gente pode mudar é aquilo que é a essência da gente. Como eu posso melhorar para mim, não só para os outros. Fico eu aqui pensando, viu, Lucas, lá da nossa sala Google, Band, o que as pessoas buscam quando o assunto é autodesenvolvimento. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kátia, tudo certinho, sempre bom estar aqui no Melhor da Tarde. Olha, pesquisam muito, viu, até porque tem até uma categoria dentro do Google, quando a gente vai analisar pesquisas, que é de autoajuda, motivação, para tentar entender a cabeça das pessoas ali quando elas procuram por ajuda. Quero começar a fazer uma pergunta aí para vocês, para ver se vocês conseguem adivinhar, tá? A gente comparou pesquisas com exausto e cansado de um lado e exausta e cansada de outro. Qual que você acha que teve mais busca nos últimos 5 anos? Ué, a exausta, porque a gente tem jornada quádrupla. Exato. Sempre é fácil essa, né? A gente tem essa comparação nos últimos 5 anos, mais pessoas pesquisaram exausta, cansada do que exausto e cansado. Você estava falando daqueles gatilhos, o que motiva aí as pessoas a começar, né, a querer mudar, a querer se desenvolver, a querer fazer diferente. Muitas vezes o cansaço é um desses pontos, né, Kátia? E aí a gente separou aqui buscas para mostrar para vocês, para a gente começar esse debate aqui sobre como ser.
Então a gente foi nos termos selecionados entre os principais nessa categoria que eu te contei de autoajuda e motivação no último ano. E olha só, pessoas pesquisam como ser feliz, como ser positivo, como ser humilde, como ser otimista e como ser forte, né? Todos esses temas que podem ter relação exatamente com esse desenvolvimento pessoal, com esse autocuidado, com essa ajuda. Então, às vezes o importante é saber começar a buscar ajuda, mesmo que seja num buscador na internet, né? Não, eu acho que já, quando a gente vai buscar alguma coisa, porque a gente já tá ligado que alguma ajuda a gente está precisando. Já é um passo importante e tudo começa com o primeiro passo. Eu acredito nisso. Um beijo pra você, viu, Lucas? Valeu, beijo, Fica bem. Tchau, tchau. Você acredita nisso também, Renata? Tudo é o primeiro passo, assim, você buscar, seja no Google ou conversar com uma amiga, falando sobre o que te incomoda, Sem já é. Sem dúvida, Kátia. Tem uma frase muito famosa de Jung que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai achar que é o destino. Então, o primeiro passo é me tornar consciente. Puxa, eu podia estar vivendo uma vida melhor, eu podia ter mais saúde mental e emocional. Então, se eu podia estar vivendo uma vida melhor, deixa eu procurar ajuda. E aí a gente vai pra internet, geralmente, né, pra fazer essas pesquisas. Então, é o primeiro passo, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem situações que são culturais. Quer dizer, a nossa família é... 2 pontos. Nossa, aí lascou-se. É como se você tivesse que dar continuidade, uma forma de pensar e agir que a sua família tem. Quer dizer, quem sou eu para mudar toda a estrutura familiar que eu convivi, não é? É importante pensar que quando a gente pensa enquanto adultos, né? E se a gente tivesse aprendido a lidar melhor com os sentimentos? Né? Então. Porque essa busca que todos nós vamos fazendo é sobre uma condição de adultos funcionais, mas a gente tem a responsabilidade de educar crianças, educar a nova geração sobre a ideia de que sentimentos eles existem e que eles vão nos conduzir, que não existe sentimento feio, sentimento bonito. E como a gente estava falando no início, né? Você fala demais, cala a boca. O quanto que essas pequenas coisas que a gente vai propondo para a criança, então, você está com raiva, pede desculpa para o coleguinha. Às vezes ele está com uma raiva necessária. E importante para aquele momento, e a gente fica polarizando, falando que existem uma classe de sentimentos que são horríveis, que ele não pode sentir de jeito nenhum, e uma classe de sentimentos que é legal e que ele só tem que sentir aquilo. Então, isso é uma dica aí para os papais e para as mamães regularem, para ensinarem já os filhos a como sentirem as coisas. E a gente permitir que eles também falem dos seus sentimentos, mesmo que sejam contra o que a gente fez, né? Porque não são um projeto, né? Os filhos não são um projeto, porque a gente vira a gente fica tentando corrigir na vida adulta o projeto frustrado de pais e mães que queriam um modelinho ali, né? Ao mesmo tempo, a gente muitas vezes carrega algumas situações, tipo, o dinheiro não traz felicidade. Tem dinheiro, mas é infeliz, o que adianta? Eu acho que são barreiras muros que a gente vai criando e talvez deixando a prosperidade e aquela vontade de você conquistar algo, porque o que vão dizer? Vão dizer que eu sou gananciosa e não que eu simplesmente me jogo para realizar meus sonhos, não é? Perfeito, exatamente. E aí essa preocupação com o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Então as pessoas, elas ficam que é o que move a minha alma, que é o meu movimento, que é ouse ser você, ouse ser autêntico. Então, muito na infância, como o Dr. Harley estava trazendo, né? A criança, ela vai aprendendo como que eu tenho que me comportar para as pessoas gostarem de mim. Quem eu tenho que ser para as pessoas gostarem de mim? Eu não posso expressar minha raiva. Se eu expresso a minha raiva, isso, exatamente. E aí eu vou criando o quê? Uma armadura, vou criando um personagem. Então, quando eu tô nesse personagem que é bonzinho, que engole as emoções e que só sorri, eu ganho a aprovação das pessoas e a gente leva isso para a vida adulta, né? Então, quantas pessoas que não estão assistindo a gente, que não vivem a vida, pensando de que jeito eu tenho que ser para ganhar a aprovação de cada um dos grupos que eu participo. Mas isso é inconsciente, isso é mais difícil. Porque Totalmente. se fosse consciente, a gente fala assim, vou virar a chave e dane-se. Né? E virar a chave é um processo, né? É um processo. Da terapia. Não é mágica. Nada, que tem dia que você sai chorando, tem dia que você chora menos, tem dia que você chora mais. E isso faz parte também do autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Faz parte. Acho interessante quando a gente pensa no dinheiro, na prosperidade, né? Nós, culturalmente, por alguns mitos, inclusive os mitos das religiões, né? Eles colocam a prosperidade como algo mais distante desse caminho, mais iluminado. Vazio, né? E aí vai colocando as pessoas um pouco reticentes com isso, né? Então, acho que a gente imaginar para si uma possibilidade de vida é algo que é importante, mas eu sempre convoco, né, os meus pacientes a entenderem que não é algo
também individual. A gente precisa, como você estava falando aqui no início do programa, entender que a gente vive em sociedade. Então, construir estratégias para que a gente viva melhor no coletivo também é um caminho para a prosperidade. Não existe uma possibilidade de você existir feliz e próspero, sendo que a gente vive com tantas nuances de desigualdade, de tudo. E essa, hoje, assim, a gente tem estudos robustos que comprovam que a maior causa de adoecimento mental é a pobreza. Mas também a gente vive num país que muitas regiões têm uma pobreza extrema. Exato. Que não se tem o básico do básico do básico. Não estou nem falando de qualidade de vida. Eu estou falando de alimentação. Qualidade de vida é muito longe do que essas pessoas têm no Necessidades seu básicas, dia a dia. né? E aí a gente começa a ver o quão cruel é. E talvez por isso a gente reforce essas formas negativas de achar que o dinheiro faz mal. Não é o dinheiro que faz mal. É o desequilíbrio social que faz mal, né? Exato. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e criar consciência com essas armadilhas que, principalmente nesse momento atual de jogos de internet, joguinhos que levam as pessoas a acreditarem que um desenvolvimento individual, que uma riqueza imediata vai resolver o problema, quando aquilo é só um paliativo. Resolve o seu. Exato. Quer dizer, momentaneamente, porque também a gente sabe de muitos casos de pessoas que ganharam na loteria e ali acabou-se a sua vida. Eu adoro dar esses exemplos, porque a prova, e tem vários estudos que mostram que a grande maioria, depois de 2 anos, não é nem depois de 20, perderam tudo. E eu tenho, assim, uma convicção, assim, sobre isso, que é porque essas pessoas, elas não mudaram a autoimagem e as crenças básicas que vieram lá da infância sobre a prosperidade e sobre dinheiro. E eu concordo muito com o que o Dr. Harley traz sobre o quanto a sociedade impõe pra gente. Acho que tem uma questão de dados de realidade, como você trouxe, então a gente vive uma desigualdade social, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo a gente também vive uma influência de quem enriquece é desonesto, deve ter dado um jeitinho. É fato, Então como se fosse ruim. Sim. E aí se eu acredito que é ruim, eu vou me auto-boicotar inconscientemente. Então como que a gente pode, não vou falar se vigiar, porque é uma coisa chata, né? Pelo amor de Deus, parece que é alguma coisa que você é obrigado a fazer, mas como a gente ficar atento a formas de pensar da gente que impedem a gente de alcançar algo que a gente tanto deseja. Autoobservação. Assim, você trouxe o vigiar e eu acho que a gente pode trazer sem... Isso! Mas eu acho que a gente pode trazer sem o peso, né? Então, eu acredito que o meu poder está em eu observar a forma como eu penso, como eu lido com as minhas emoções, entender que eu tenho um poder de escolha. Eu sempre brinco, assim, as pessoas às vezes falam assim, eu não tenho como escolher o meu pensamento. Será? Todos os dias quando você acorda, você, Kátia, eu tenho certeza que todos os dias quando você acorda, você tem motivo para agradecer. Eu certo? faço uma oração todo dia quando eu acordo e quando eu vou dormir. Exato. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que, apesar de você ter motivo pra agradecer, você tem ainda coisas que você quer realizar. Você tem sonhos pra realizar. Peraí, você agradece, mas não quer dizer que você pôs um ponto final e acabou. Agradece. Exato. Ponto. Eu ainda quero, claro, né, conquistar coisas, ter coisa e tal. Só que é uma escolha. Eu posso acordar e escolher reclamar do que eu ainda não tenho e olhar, mas eu ainda não tenho isso, mas eu ainda não tenho o sucesso do fulano. Ou agradecer pelo que eu tenho. Então a gente escolhe, sim, os nossos pensamentos. Mas é aí que mora o nosso poder. Mas você acha que ter projetos a curto, médio e longo prazo faz com que você também consiga, já que a gente tem projetos a curto prazo, que você, cada passo que você consegue dar para chegar perto desse projeto, quando você conquista ele, isso te dá um ânimo a mais, que faz com que você, nos outros passos, você firme mais o pé? Sem dúvida nenhuma, mas aí tem aquela coisa do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, para eu dar esses passos pra frente e conseguir conquistar, em primeiro lugar, eu tenho que acreditar que eu posso, acreditar que eu sou capaz. Se eu não consigo acreditar que eu posso, que eu sou capaz, por isso que eu acredito muito que a autoimagem, ela é muito um piloto automático da nossa vida de forma inconsciente. Então, se eu tô convencido de que eu venho de uma família que não teve possibilidades e que, portanto, eu tô fadada, tô destinada a não ter, eu já nem abro os olhos e nem percebo as oportunidades e as possibilidades, entende? Mas será que isso vem de, muitas vezes, desde a criança, que foi meio que tolhida a primeiro mostrar seus sentimentos, depois falar para os outros o que gostaria de ser? Eu quero ser um astronauta. Tá louco, menino? Se você estudar até a 5ª série, tá bom? É isso, quer dizer, isso a família muitas vezes sem querer vai tolhendo também essa criança? Eu acredito que a gente precisa tomar cuidado, assim, né? Acho que primeiro, pegando o gancho, a gente tem que se observar, mas a gente precisa tomar muito cuidado e não cair na armadilha das comparações. A gente usar a régua do outro para se medir vai sempre
nos levar a uma frustração. Então, é importante que para você entender o seu valor, para você conseguir acessar a sua potência, você entenda que você é um indivíduo singular, com características especiais, independente do contexto social que vai interferir em como que seu dia acontece, tudo. Mas se você estiver usando a régua, a minha régua, a sua régua, a régua de quem for, a gente sempre vai colocar ali um objetivo que, pelas potências, pelos privilégios de um, ele vai conseguir chegar num tempo diferente do seu. Pode ser que você chegue, mas você vai ficar ali, às vezes, querendo que aquilo fosse diferente, e isso gera muita frustração, que por si pode gerar o adoecimento. E na infância, Kátia, eu acho importante a gente entender que o elemento central que vai achatando a autoestima de uma criança, de um adolescente, é a vergonha. A vergonha, ela é imputada na gente muito precocemente. Então, desde isso, eu quero ser maquiador. Não, não pode. Isso é de menina. Mamãe, eu quero ser policial. Não, não pode. Isso é de menino. Eu sou tímido. Não, você tem que falar em público. Vamos colocar ele na frente de um monte de gente que ele aprende. Vamos falar, vai que aprende. Então, você vai condensando a criança com núcleos de vergonha de si mesma, que vai fazendo com que, para ela existir, ela cria aí sim um personagem, e que muitas vezes esse personagem faz com que ela invente uma versão de si, onde às vezes ela mente para os pais, né, para conseguir o que ela quer. Então, esse peso familiar em projetar para os filhos um modelo perfeito daquilo que ele queria, sempre, assim, na maior parte das vezes, vai dar em algum problema de autoestima. E aí a gente volta para aquela história que a gente começou. É a gente ser aquilo que os outros esperam que a gente seja. Exato. E ver que todo mundo, quando olha pra gente, sorri. Ai, que fofo, olha o que ela fez. Mas ela é um amor, né? Aí você fala, ai, se soubesse tudo que eu queria ter feito, que quero fazer. Ou então... Mas às vezes tem medo de quebrar essas barreiras, Ou né? então quando você vê uma pessoa mais segura, mais confiante, é arrogante, é metida. Ai, tem um gênio desgraçado. Nossa, não dá pra conviver, porque ela... Então, ficam essas nuances, né? É bem isso. A gente tem algumas histórias aqui, vamos ver a primeira delas? Olha lá. Boa tarde, Kátia. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Carol e eu vou compartilhar um pouquinho como o autoconhecimento entrou na minha vida. Bom, em 2022 eu fui diagnosticada com um câncer de mama, mas eu percebi ali naquele momento que eu precisava muito além de curar apenas o meu físico, apenas o meu câncer. Eu precisava entender das minhas emoções e dos meus pensamentos. Foi aí que eu mergulhei no auto-amor, no autoconhecimento, e eles fizeram uma diferença enorme em todo o meu processo e continuam fazendo na minha vida. Vou contar aqui coisas que eu fazia. Todos os dias eu me via curada, eu visualizava isso. Sabe o que eu fiz? Eu faço aniversário no dia 2 de março. Eu planejei toda a minha festa de 2023 no ano de 2022. E eu pensava nela como eu estaria comemorando a minha vida, o meu ciclo e também a minha cura. E isso eu tenho certeza que fez muita diferença. Outra coisa que eu fiz, eu tirei uma foto minha, eu já estava carequinha de lenço, e eu coloquei no meu escritório, coladinha essa foto. E eu falava para toda a minha família, olha, todas as vezes que vocês virem essa foto, vocês digam que eu estou curada. E eu também, todas as vezes que eu via, eu falava, curada. Eu sorria para aquela Carol e dizia, você está curada. Então, as meditações de cura eu fazia antes de dormir, quando eu acordava, porque são momentos em que nós estamos muito propícias para isso, né? E tenho certeza que tudo isso fez muita diferença. E quando eu olho para trás, eu vejo que ele veio para me ensinar. Ele foi o meu professor. E isso, eu tô aqui para dizer que eu sou a prova viva. Então, mas é bonito a gente ver o quanto que uma pessoa, num momento tão difícil e frágil como esse, começa a não só olhar para aquele ponto, que é desse tamanho assim que é o tumor, que seja assim, mas é muito menor que o resto do corpo da gente. E ver o quanto que a gente tem que buscar entender, não o porquê, mas o pra quê, né? É isso aí. Não é? Você construir, né? Não que a gente precise aprender só
pela Não, dor, não, né? não. Mas você conseguir construir um momento que é tão delicado e utilizando recursos que hoje a gente já sabe pela neurociência que tem eficácia, né? A meditação, o mindfulness, que são estratégias, né, que melhoram não somente a parte física e emocional, mas que vão trazer ali melhoras nos relacionamentos, na capacidade de você compreender o outro, porque te torna um pouco mais resiliente às reações. Então, é sempre uma oportunidade de você se reorganizar, mas não que a gente precise esperar, né, uma situação dessas para se olhar. Eu Vamos acho que fazer antes. a gente teria que fazer isso todos os dias. Exato. Eu acho. É um estilo de vida. Eu acho que aí a gente entra na escolha. É uma escolha. Exatamente. É um Essa é estilo uma de escolha. vida. Eu sempre falo para todos os meus alunos assim, do jeitinho que a Carol trouxe. Qualquer desafio que venha visitar a gente é o nosso professor da vez. Eu posso escolher, aí vamos para a escolha. Eu posso escolher olhar e falar, meu Deus, por que comigo, ó vida, ó céus? Eu não estou dizendo que a gente não deve expressar as nossas emoções. Eu acho que Sim, quando eu entendi. aparece um desafio, a gente tem que chorar, tem que expressar, mas a gente pode escolher olhar como um professor. Então, o que eu tenho para aprender e como eu posso crescer com isso é completamente diferente, né? A forma como a gente lida e a nossa chance de superação mesmo, né? E eu costumo dizer que compromisso não é sacrifício. Isso é verdade. Maravilhoso. Se você traz para si que, por exemplo, né, eu preciso me alimentar bem, esse é o compromisso que eu tenho para mim. E eu colocar aqui, mas comer uma fritura, por que isso é uma punição, sendo que eu sei que aquilo me faz mal? Então, o meu compromisso com o meu bem-estar, ele não pode ser um sacrifício. Então, meu compromisso em me relacionar bem com as pessoas que eu amo não pode ser um sacrifício. Em fazer uma atividade física. É que o sacrifício traz dor e não pode trazer dor, né? Então, mas quando é para o meu bem-estar, por que eu vou negociar? Então, tem coisas... Mas aí a gente precisa se amar. Exato. Aí a gente precisa isso. aprender a se amar, porque quando vem do alto amor, aí eu faço nessa atmosfera que ele tá trazendo, que eu tô fazendo isso porque eu me amo, porque faz bem pra mim e não como uma obrigação. inegociável, né? É como trabalhar. Você não fala, não vou trabalhar hoje quando eu não tô afim. Hoje vai passar um filme tão legal que eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa assistindo filme. Não, então academia eu faço assim, terapia eu faço assim. Exatamente. Eu olho para o que eu quero na minha vida e eu falo, vou traçar planos. Quais planos como eu vou seguir para chegar aqui? E não ter medo de que nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquilo do jeito que a gente imaginou. Talvez vá precisar, requer um pouco mais de dedicação para a gente alcançar. Mas se você no final viu que você não conseguiu, não era do que você imaginava, você, tudo bem, eu vou tentar um outro caminho. Até que você fale, acho que eu não sou bem dessa história que eu tô querendo. É isso. A gente se conheceu bastante, da gente falar que você não perdeu. Você se dedicou e você se jogou naquilo. Foram as experiências adquiridas, não existe um né? roteiro só para a vida, né? Essa ideia de que a vida ela é uma linha reta, que tem... seria chato Pelo pra dedéu. amor. Tudo bem que às vezes ela fica assim, que parece, né? Um Mas eletrocardiograma. É isso que eu ia falar. Uma vez eu vi o Clóvis de Barros falando isso, né? Que aí virou a linha reta do eletrocardiograma, ninguém quer. Não, mas reta, também, igual aquele eletrocardiograma, a pessoa fazendo exercício, também ninguém quer, né? Batendo lá em cima, pelo amor de Deus. Os extremos. E também se permitir um pouquinho de conforto. Né? A gente tem que buscar desafios, mas que também relaxar ali um pouquinho, às vezes desfrutar uma conquista sem também ficar pensando na próxima página. Acho que tudo tem que ter um pouco de equilíbrio e moderação. Temos outras histórias, vamos ver mais uma? Olha lá. Oi, Kátia, eu me chamo Elana e eu compartilho com vocês a transformação que eu vivi na minha vida a partir das afirmações positivas. Há alguns anos eu comecei a praticar tanto o exercício do espelho quanto o exercício das afirmações positivas. O que isso significa? Eu comecei a policiar e tomar consciência de todos aqueles pensamentos que eu tinha dentro de mim. Pensamentos de medo, pensamentos de segurança, críticas, julgamentos que eu fazia da minha pessoa em relação aos outros. A partir dessa consciência, eu consegui começar a mudar meu pensamento por meio das afirmações positivas. No início eu não acreditava muito no resultado, mas eu continuei praticando. Foi sendo cada vez mais fácil. Cada vez menos eu identificava pensamentos negativos dentro de mim. E eu comecei a ver uma mudança muito grande na minha vida, em todos os aspectos. Hoje eu sinto que a minha vida ela é muito mais próspera. Tanto em saúde, quanto em relacionamentos, quanto em oportunidades, do ponto de vista financeiro. Eu sinto uma confiança muito maior no fluxo da vida. Então, aquela ansiedade que eu tinha, aquela necessidade de controle de tudo, ela começou a se dissolver na minha vida de uma forma muito, muito natural.
Então, foi muito fantástico mesmo. Muito simples o processo, muito amoroso. Exige uma rotina, uma persistência, mas o resultado é muito gratificante. Mas você vê, né, doutor Harley, ela falou justamente de dar régua. Era o que a gente falava. Sim. Quer dizer, por que você vai usar a régua dos outros para medir o que é bom para você? Exatamente. É você olhar o que é bom para você, aprendendo dia a dia, né? Isso, a gente é um universo inteiro dentro da gente. Então, se experimentar, se conhecer, a gente é pouco estimulado ao longo da vida, né? A conhecer o nosso próprio corpo, a entender o que a gente pode fazer ou não. Então, muitas pessoas chegam, mas eu vou começar algo agora, aos 40 anos. Começa, sabe? Tem vontade, Dá pra faz. começar aos 90, aos 100? Quanto a vida começa, né? Sabe? Então, se desafie nesse lugar. Eu acho muito importante a gente entender que se a gente pode pensar um monte de minhoca, a gente pode pensar um monte de coisa legal. Olha, também. você sabe que eu começo a pensar, todo meu pensamento começa, e se? Eu falo, esquece, não dá continuidade. E se só vem coisa negativa, não é? Exatamente. E a Elane, eu acompanhei o antes e o depois dela, né? Ela é minha aluna. E antes dela entender isso tudo que a gente está conversando aqui, exatamente isso, que eu escolho aquilo que eu vou acreditar, aquilo que eu vou pensar. Ela era outra pessoa. Você via até outro jeito de falar, sabe? Então, o poder da gente mudar tá dentro da gente. Não é um passe de mágica, é um processo, mas começa com aquilo que você falou no comecinho do programa. Tomar consciência de que eu posso ter uma vida muito melhor. E você sabe o que eu acho, pra mim pelo menos, né? E aí cada um tem as suas experiências. Eu vivi por muitos anos tendo a vida que todo mundo achava que era legal, e era, né? Quer dizer, pros outros, não pra mim. Até a hora, mas você não enxergava isso. Porque você era dedicação pura pra família, pra todos, no trabalho, nisso. Até a hora que você fala, peraí. E isso eu acordei através da terapia. Eu acho que o bom é quando a gente começa a ver o quanto que, não importa qual o caminho que você escolheu, começar se pensando positivo antes, fazendo uma terapia, juntando as duas coisas, que foi o que eu fiz. Mas você vê que você tem que se permitir. E que a partir do momento que você, e isso o terapeuta me falou há muitos anos atrás, eu tinha 44 anos. E ele falou, olha, Kátia, vou te falar uma coisa. Você até hoje fez o que todo mundo queria. Você parou para pensar o que te faz feliz? E naquele momento virou uma chave pra mim. Eu comecei a ver que eu gostava de música, eu não ouvia mais música. Que eu gostava de sair sozinha, eu não saía sozinha. E ninguém foi me pedindo, eu fui abdicando. Você foi se perdendo da sua essência. Mas eu fui me perdendo, não é que ninguém me fez me perder. Então é sobre isso. Então que bom que a gente acorda, porque a gente se acha. E aí você aprende a colocar limites. Olha, até aqui sim e aqui não mais, meu querido, minha querida. E pronto, é só isso. Exatamente. Não precisa ter sofrimento de nenhum lado, né? Você sabe que o que os meus pacientes eles mais trazem, eles falam assim, doutor, quando eu aprendi a falar não para algumas coisas, eu fui me dando conta que foram sumindo as pessoas. Que bom, porque as coisas deviam permanecer. Exato. Filtra, e aí, né? Então, e aí de repente eu fui reciclando as minhas relações e de repente quem eu falava um não, olhava para mim e falava, você tá certo, faz o que você quer. Isso vai construindo para a pessoa uma estrutura de fortalecimento e aí é só, você escolhe com quem se relaciona, você não vai aceitar ser diminuído, abusado, né? Acho que mulheres que eu brinco muito com as minhas pacientes, eu falo, se você escuta mais me desculpa do que muito obrigado do seu marido, desconfie. alguma coisa não está tão bem. Alguém está se anulando, né? Se você escuta todo dia desculpa do que ele te agradecendo por alguma coisa, tem alguma coisa... É um termômetro, É um né? termômetro, porque a gente precisa medir as relações Com certeza. também. Medir as relações e medir o que como a gente se sente nessas relações também, Exatamente. né? E cada vez que eu falo não pra outra pessoa, aquele clichê, mas que é verdade, eu tô dizendo sim pra mim, né? E aí eu preciso me amar pra isso, né? Preciso aprender a gostar de mim pra isso. Você sabe que outro dia a Ana Maria Braga pôs uma frase, eu adoro as frases da grande mestra Ana Maria Braga, e ela colocou assim: se você diz mais não do que sim, sinal que você está falando mais não para você e mais sim para os outros. Exato. É a mais pura realidade. É verdade. Então a gente tem que se analisar nisso também. Vou passar para vocês os contatos da Renata Fornari, que é especialista em autodesenvolvimento, @Refor... Fornari, oficial. Refornari? Fornari. Por que Refornari?
Reforma. Não, é Fornari. De Renata. Fornari Eu achei que era de reforma. Não, Mas reforma também, faz uma também é uma reforma interna, é uma reforma íntima. Porque não deixa de ser uma grande reforma. Sem dúvida. E do alicerce até o telhado. Com certeza, Até é a isso cabeça aí. da gente, É dos isso pés aí. de cima. E o Dr. Harley é @psique nas redes. Vai lá que você também tem muitas informações. Queria que vocês voltassem, adorei. delícia. Vocês foram fantásticos. Prazer foi meu. Todo meu, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, Muito obrigada pelo convite.